Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 12. O currículo do Espírito Santo. Seção 7. Olhar para dentro. Os milagres demonstram que o aprendizado ocorreu sob a orientação certa, pois o aprendizado é invisível e o que foi aprendido só pode ser reconhecido pelos seus resultados. Sua generalização é demonstrada à medida que o usa, ou seja, à medida que usa esse aprendizado em um número cada vez maior de situações. Reconhecerá que aprendeu que não existe ordem de dificuldades em milagres quando os aplicar a todas as situações. Quando a gente começar a aplicar esses milagres, esses aprendizados que, em suma, sim, foram invisíveis, mas que alteram em algum nível o nosso próprio ser, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Aí sim, quanto mais a gente utilizar esses aprendizados nas nossas situações cotidianas, mais a gente vai perceber que eles se aplicam a tudo. Não existe nenhuma situação a qual os milagres não se apliquem. E, aplicando-os a todas as situações, você ganhará o mundo real, pois nessa percepção santa, a integridade te será restaurada e da sua aceitação da expiação para você mesmo, ela se irradiará a todos aqueles que o Espírito Santo te enviar para a sua bênção. Olha que lindo isso, né? Então a gente vai atrair exatamente as pessoas que vão estar conectadas com a gente num determinado nível vibracional, tanto de integridade quanto também dessa aceitação da expiação, que, trazendo em outras palavras aqui, trata da aceitação plena da vida, exatamente como ela é. Em toda criança de Deus está a sua bênção, e na tua bênção, às crianças de Deus, está a bênção dele a você. Eu vou trazer essa frase novamente aqui, porque tem umas partes com letra maiúscula, outras não. Em toda criança de Deus está a bênção de Deus, a bênção que ele nos deu a cada um de nós. E na nossa própria bênção, as crianças de Deus, na nossa própria bênção aos outros, aos nossos irmãos, aos filhos de Deus como um todo, está a bênção dele para nós. Parece um pouco confuso, mas a gente pode entender que é sempre um dar e receber, incessante. O tempo todo eu estou dando algo e recebendo algo, e o outro também está dando algo e recebendo algo. Todos no mundo têm que desempenhar seu próprio papel na sua redenção, de forma a reconhecerem que o mundo foi redimido. Então ele traz que é um trabalho individual antes de tudo, mas também é um trabalho individual que influencia no coletivo. Não pode ver o invisível. Entretanto, se ver os seus efeitos, terá o conhecimento de que ele não pode deixar de estar presente. Por perceber o que ele faz, o que esse mundo invisível faz, né? Reconhece o que ele é. E, pelo que ele faz, aprende o que ele é. Não pode ver as tuas forças, mas adquire confiança no fato de que elas existem à medida que te capacitam a agir. E os resultados das tuas ações você pode ver. É interessante observar o quanto a gente não olha para nada do que é invisível aos olhos, né? A gente só olha para os efeitos dos acontecimentos, das coisas invisíveis, mas a gente não se questiona. Por exemplo, a gente não enxerga o vento, a gente enxerga apenas os efeitos dele acontecendo, o movimento que ele gera. A gente não enxerga a eletricidade, mas a gente sabe que ela existe, porque a gente enxerga os efeitos dela, que é a iluminação, são as lâmpadas, os eletrônicos, os equipamentos elétricos que funcionam. Então a gente sabe que a eletricidade existe por causa dos efeitos. E assim também com a internet. A gente não enxerga, a internet não tem uma forma física, mas também a gente só percebe os efeitos dela. E ele está falando aqui que a gente não percebe o que o invisível é capaz de fazer.
E eu entendo aqui que essas forças poderosas invisíveis que são Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os milagres em si, tudo isso entra nesse campo de forças invisíveis. Mas a gente não percebe eles com os olhos físicos, com os nossos olhos humanos. Mas a gente sabe que existe. E quando acontece na nossa vida pessoal algum fato que denota isso, aí a gente tem essa fé aumentada, porque a gente percebe os efeitos através das nossas ações. E ele diz aqui que as nossas ações, aí sim, a gente pode ver. O Espírito Santo é invisível, mas pode ver os resultados da sua presença. Ele está trazendo que a gente pode ver os resultados da presença do Espírito Santo e, através desses resultados, aprenderá que ele está presente. O que ele te capacita a fazer com toda clareza não é desse mundo, pois milagres violam todas as leis da realidade conforme esse mundo a julga. Então, os milagres transcendem todas as leis da realidade conforme esse mundo que a gente entende, que a gente enxerga. E olha só a continuação. Todas as leis de tempo e espaço, de magnitude e de massa são transcendidas, pois o que o Espírito Santo te capacita a fazer está claramente além de todas elas. Dessa forma, eu entendo que os milagres, eles alteram, sim, significativamente as próprias leis de tempo e espaço, de magnitude aqui, de dimensões, e também de massa, que são as coisas percebidas como formas, né? Tudo aqui a gente tem a visão de formas. Então, ele transcende isso. Percebendo os seus resultados, no caso aqui do Espírito Santo, você compreenderá onde ele tem que estar. E finalmente conhecerá o que ele é. Não pode ver o Espírito Santo, mas pode ver as suas manifestações. E, a não ser que as vejas, não reconhecerá que ele está presente. E eu entendo que é por isso que muitos de nós não percebem os milagres. Num mundo repleto de distrações, de estresse, de preocupações mentais, de disputas, de competições, fica realmente muito desafiador entender e enxergar que estamos imersos em milagres, em pequenos milagres diários. E aí a gente começa a reclamar e a gente pede mais daquilo do qual a gente está reclamando, pedindo mais daquilo, né? E essa é, inclusive, uma brecha importante para a gente perceber o poder da gratidão. O próprio Jesus Cristo nos trouxe em tudo. Dai graças, em tudo. Ele não falou, seja grato quando acontecer uma coisa boa. Não, gente, em tudo, porque tudo está trazendo um aprendizado, um ensinamento, ou uma lição, ou uma bênção. Nada acontece do nada, tudo tem um propósito de estar acontecendo. E os milagres são a prova disso, mas se a gente não percebe esses milagres também, a gente não aprende também as lições ou não recebe as bênçãos que a gente necessitaria, precisaria ou mereceria, né? Milagres são as suas testemunhas, milagres são as testemunhas do Espírito Santo e falam pela sua presença, e falam pela presença dele. O que não pode ver só vem a ser real para você através das testemunhas que falam a favor disso, pois pode estar ciente do que não pode ver, e isso pode vir a ser indiscutivelmente real para você à medida que a presença disso vem a se manifestar através de você. Então, essa força, essa energia, essa consciência que nos move, a gente percebe os efeitos desses acontecimentos. Acontecimentos esses que muitas vezes a gente trata como sorte. Falar, não, eu tive sorte, isso foi uma sorte. Então, são os milagres acontecendo na nossa vida. Estamos rodeados deles, mas precisamos também nos abrir para reconhecê-los. Faz o trabalho do Espírito Santo, pois você compartilha a função dele. Essa função também cabe a nós, a cada um de nós. Nossa, é um processo profundo de autorresponsabilidade, né, gente? Como a sua função no céu é a criação, assim a sua função na terra é a cura. No céu, porque nós somos seres espirituais.
Quando a gente acessa a nossa potência, a nossa força interior, nós co-criamos a partir da fonte criadora que é Deus. E na Terra, a nossa função é a cura. Por isso a expiação, porque a gente precisa realmente se curar de muitas feridas desta vida e também de outras vidas que a gente tem carregado por séculos. Então a cura é o propósito aqui. E a cura é o quê? Sair da culpa principalmente e eliminar o medo da sua vida. Porque quando a gente não tem fé suficiente, nós entramos no medo. Porque se a gente confiasse tanto assim em Deus, a gente não sentiria medo. Aí entraria naquela categoria de fé inabalável. Nada abalaria a nossa fé. Então, o processo de cura aqui na Terra é através da liberação do medo e da liberação das culpas. E liberando as culpas, a gente reconhece tanto a nossa perfeição divina quanto a dos nossos irmãos. Deus compartilha a sua função contigo no céu e o Espírito Santo compartilha a função dele contigo na terra. Olha que poderoso! Deus compartilha a função dele conosco nesse estado de consciência mais elevado, que é criar a partir dessa conexão sagrada. E o Espírito Santo compartilha a função dele conosco aqui na Terra, que é estabelecer todas as curas. Enquanto você acreditar que tem outras funções, nessa medida necessitará de correção. Olha só! Pois essa crença de que existe outras funções é a destruição da paz, uma meta que está em oposição direta ao propósito do Espírito Santo. Você vê o que espera e espera o que convida. Trazendo de uma outra forma, você vê aquilo que acredita e experiencia aquilo que você aceita. Aceita como uma crença verdadeira, como uma verdade absoluta. A sua percepção é o resultado do seu convite, vindo a você em função do que você pediu. Então, a nossa percepção, o mundo percebido, vai ser o resultado daquilo que a gente aceita, que chega até nós através daquilo que a gente pediu. E esse pedido é como? Vibracional, aquilo que eu acredito. Então, eu vou atrair tudo aquilo que eu realmente tiver como uma crença formatada na minha mente. E ele traz uma pergunta aqui. De quem são as manifestações que você quer ver? De que presença você quer ser convencido? Olha só, é da presença do ego ou da presença do Espírito Santo? Pois acreditará naquilo que manifesta e do mesmo modo como olha para o que está fora de você, verá o que está dentro. Dois modos de olhar para o mundo estão na sua mente e a sua percepção vai refletir a orientação que você escolher. Agora é uma fala do Cristo. Eu sou a manifestação do Espírito Santo e quando você me vê, será porque o terá convidado, porque teremos convidado o Espírito Santo. Pois ele te enviará as suas testemunhas se apenas olhar para elas. Lembre-se sempre de que vê aquilo que busca, pois o que busca, você achará. O ego acha o que busca e só isso. Ele não acha o amor, pois não é isso o que está buscando. No entanto, buscar e achar são a mesma coisa. E se busca as duas metas, você as acharás, mas não reconhecerá nenhuma das duas. Aqui entra o conflito. A gente está tão conflitado que a nossa alma quer alguma coisa e o nosso ego quer outra. Então, acaba que a gente vai encontrar aquilo que a gente busca, só que a gente não vai reconhecer, porque a gente está em conflito interior, interno. Pensará que elas são a mesma coisa porque você quer ver ambas. A mente sempre luta pela integração. E se ela está dividida e quer manter a divisão, ainda acreditará que tem uma única meta, fazendo com que pareça ser uma só. Acreditará que essa meta é realmente a separação. Eu disse anteriormente que o que você projeta ou estende depende de ti, mas tem que fazer uma coisa ou outra, pois essa é uma lei da mente e tem que olhar para dentro antes de olhar para fora. Conforme olha para dentro,
escolhe o guia para o teu modo de ver. E então, olha para fora e contempla as suas testemunhas. Olha quanto isso aqui é poderoso. A gente olha para dentro, escolhe o guia, o que eu vou alimentar, o que eu vou nutrir, né, dentro de mim? A raiva, a culpa, o medo, a mágoa, ou o amor, a paz, a alegria, o perdão. Isso que envolve as nossas escolhas é o que a gente vai ver fora. O que são essas testemunhas? São as situações e as pessoas que vão me mostrar exatamente aquilo que eu estou nutrindo dentro de mim. Isso é muito forte. É por isso que acha o que busca. Trazendo isso aqui em outras palavras, é exatamente por isso que sempre acontece aquilo que a gente fala que ia acontecer. Aí a gente fala, tá vendo, eu te falei que ia acontecer isso ou aquilo. E por que que isso acontece? Isso é uma testemunha. Porque a outra pessoa para a qual a gente falou também, ela tomou aquilo que a gente falou, aceitou aquilo como uma verdade. Por isso que isso retorna. Essas são as testemunhas. O que quer em ti mesmo, você fará com que seja manifestado e o aceitará no mundo, porque o colocou lá por querer que fosse assim. Quando pensa que está projetando o que não quer, ainda assim é porque de fato o quer. De fato a gente quer aquela situação que a gente projetou. Por isso que não existem vítimas no universo. Porque a gente fala, nossa, só acontece coisa ruim comigo, nossa, parece que eu sou tão azarado. Mas será que não é exatamente isso que está sendo nutrido aí dentro do seu ser? Eu vou repetir essa frase. Quando pensa que está projetando o que não quer, ainda assim é porque de fato você o quer. Isso conduz diretamente à dissociação, pois representa a aceitação de duas metas, cada uma percebida em um local diferente, uma separada da outra, porque você as fez diferentes. A mente, então, vê um mundo dividido fora de si mesma, mas não dentro. Isso dá a ela uma ilusão de integridade e a capacita a acreditar que está perseguindo uma única meta. No entanto, enquanto perceber o mundo dividido, não está curado. Porque a cura, que é sair do medo e da culpa, ela vai nos unir uns aos outros, vai fazer com que a gente entenda a nossa perfeição, a nossa unicidade. Então, enquanto a gente perceber esse mundo dividido, a gente não está curado, porque essa divisão acontece primeiramente dentro de cada um de nós. Pois estar curado é perseguir uma única meta, porque só aceitou uma e quer apenas uma. Quando quiser só o amor, não verá nenhuma outra coisa. A natureza contraditória das testemunhas que percebe é meramente um reflexo dos teus convites conflitantes, dos convites, aquilo que a gente aceita, né? Aquilo que a gente está convidando, ou melhor, permitindo que haja através de nós. E assim a gente volta para a escolha entre Espírito Santo e ego. Dessa forma, olhou para a sua mente e aceitou lá a oposição, tendo-a buscado lá. Mas não acredite que as testemunhas pela oposição são verdadeiras, pois elas somente atestam a sua decisão a respeito da realidade, devolvendo a você as mensagens que você lhe deu. Também o amor é reconhecido pelos seus mensageiros. Se faz com que o amor se manifeste, seus mensageiros virão até você porque você os convidou. O poder da decisão, que é o livre-arbítrio, a escolha, é a única liberdade que te restou como prisioneiro deste mundo. Olha só. Então vou trazer aquela frase que eu adoro. O importante não é o que me acontece, é o que eu faço com aquilo que me acontece. É como eu ajo diante daquelas circunstâncias que estão me acontecendo. É muito poderoso. Pode decidir vê-lo de modo certo, ver esse mundo de modo certo. O que você fez dele não é a sua realidade, pois a sua realidade é só o que você lhe dá. Não pode realmente dar nada que não seja amor a ninguém ou a coisa alguma.
nem pode realmente receber deles nada que não seja amor. Se pensa que recebeu qualquer outra coisa, isso se deve ao fato de ter olhado para dentro e pensado ter visto o poder de dar alguma outra coisa dentro de você. E mais uma frase poderosa deste livro aqui, que é: ensine só o amor, pois é isso que você é. Ou seja, dê apenas amor. Estenda o amor a partir de você, do seu centro de poder, do seu altar interior. Foi apenas essa decisão que determinou aquilo que você achou, pois foi a decisão pelo que buscava. Você tem medo de mim, aqui o Cristo falando, gente, porque olhou para dentro e tem medo do que viu. No entanto, não poderia ter visto a realidade, pois a realidade da sua mente é a mais bela de todas as criações de Deus. Vinda apenas de Deus, seu poder e sua grandeza só poderiam te trazer paz se realmente tivesse olhado para ela. Se está com medo, é porque viu alguma outra coisa que não está lá. A gente enxergou algum tipo de ilusão. Entretanto, naquele mesmo lugar, você poderia ter olhado para mim e para todos os teus irmãos na segurança perfeita da mente que nos criou. Essa mente aqui é a mente do nosso Criador. Pois nós estamos lá, na paz do Pai, cuja vontade é estender a sua paz através de você. Quando tiver aceito a sua missão de estender a paz, achará a paz, pois fazendo com que ela se manifeste, você a verá. Olha só que lindo, gente. Suas testemunhas santas irão te cercar, porque você as terá chamado e elas virão até você. Então, nesse caminho de olhar para dentro e estender a paz, a gente vai atrair as testemunhas que vão confirmar essa paz. Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é a sua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscava. Olha só, gente, quantas vezes a gente pede em oração e não é atendido porque a gente está com os ouvidos fechados. Isso acontece porque ainda não quer apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para você, aprenderá que quer apenas isso e verá a mim quando olhar para dentro. E nós olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe e só o mundo real pode ser visto. Assim como você decidir, você verá. E tudo o que vê só testemunha a sua decisão. Quando olhar para dentro e ver a mim, será porque terá decidido manifestar a verdade. E à medida que a manifesta, você a verá tanto fora quanto dentro. Tudo o que você contempla fora é um julgamento do que contemplou dentro. Nossa, eu vou repetir essa frase. Tudo o que você contempla fora é um julgamento do que você contempla dentro. Olha só, gente. Se for o seu julgamento, ele estará errado, pois o julgamento não é a sua função. Olha só quantas pessoas hoje nesse mundo estão aí julgando umas às outras, sendo juízes da vida dos outros e muitas vezes de si próprio, né? Tem gente que é um julgador muito crítico de si mesmo, mas quem julga a si mesmo está também julgando os outros o tempo inteiro, porque se vê separado. Mas essa não é a nossa função aqui, e sempre que a gente entrar no julgamento, a gente vai atrair sofrimento. Se for o julgamento do Espírito Santo, estará certo, pois o julgamento é função dele. Compartilhe a sua função somente julgando como ele julga, sem reservar absolutamente nenhum julgamento para você mesmo. Você julgará contra ti, mas ele julgará a favor de você. Lembre-se então de que sempre que olha para fora e reage desfavoravelmente ao que você vê, você se julgou indigno e com isso se condenou à morte.
A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que você é um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que você é merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso o que ele sempre te reserva no final, querendo te matar como expressão final do seu sentimento por você. Ele permite que você viva apenas para esperar a morte. E ele te atormentará enquanto você viver, mas o seu ódio não será satisfeito até que você morra, pois a sua destruição é um único fim, a destruição de cada um de nós através do poder que a gente dá para o ego. Pois a sua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha, e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. O ego não é um traidor para com Deus, para quem a traição é impossível, mas é um traidor para você, que acredita ter sido traiçoeiro para com o seu pai. Então, olha como inconscientemente a gente está punindo a gente mesmo, dando esse poder todo para o ego, porque a gente acredita que traiu a Deus, porque a gente pensa que a gente é pecador. Então, se a gente é um pecador, a gente traiu o nosso Criador. No meu entendimento, isso tem muito a ver com aquela história lá do Jardim do Éden, que Adão comeu a maçã e aquela história toda, porque aí a gente pensa realmente que a gente é pecador. E pior é que a gente não tem absoluta certeza de que se essa história que foi contada durante séculos é verdadeira. Porque se a gente parar para refletir um pouquinho, se Deus é essa força criadora, essa fonte universal que age através de tudo e de todos, como pode um Deus que criou tudo isso que a gente vivencia, que a gente percebe, que criou, que estendeu a si mesmo através de nós, não ter controle sobre a sua própria obra? Então, quando a gente olha para essa história do Jardim do Éden, a gente está dizendo que o homem é mais poderoso do que Deus. E isso é algo, inclusive, que um curso em milagres vai decifrar também para a gente. É por isso que desfazer a culpa é uma parte essencial do ensinamento do Espírito Santo, pois enquanto você se sentir culpado, está ouvindo a voz do ego, que te diz que tem sido traiçoeiro para com Deus e, portanto, merece a morte. Gente, fundamental sair da culpa, fundamental sair do medo, porque senão a gente vai continuar no estado de sofrimento. Você pensará que a morte vem de Deus e não do ego, porque, ao se confundir com o ego, acredita que quer a morte, e daquilo que você quer, Deus não te salva, porque é uma escolha. Quando for tentado a sucumbir diante do desejo da morte, lembre-se de que eu não morri. Você reconhecerá que isso é verdadeiro quando olhar para dentro de cada um de nós e ver a mim próprio. Então, quando a gente olhar para dentro e ver o Cristo que habita em cada um de nós, a gente vai reconhecer que ele não morreu. Teria eu superado a morte só para mim? Olha que pergunta. E a vida eterna me seria dada pelo Pai, a menos que tivesse sido dada a você também? Olha só, gente, nós somos seres espirituais, somos seres eternos. O nosso corpo físico, a nossa manifestação aqui como ser humano, é que é limitada, é que tem um fim, porque a nossa alma está buscando curar e ter os aprendizados e sair do medo e da culpa aqui enquanto ser humano. Por isso nós estamos aqui. Quando aprender a fazer com que eu seja manifestado, nunca verá a morte. Ele está trazendo que quando cada um de nós aprender a manifestar a consciência crística, que é aquilo que a gente veio para manifestar, nós não veremos mais a morte, nós começaremos a enxergar a nossa infinitude, a nossa eternidade. Pois terá olhado para o que não morre em você mesmo e verá apenas o eterno ao olhar para um mundo lá fora que não pode morrer. É muito bonito, né? Fim da leitura do livro-texto.